Histórias de terror, parte 2. Lembrando, pessoal, novamente que esses são fatos. Eu não sei se são reais ou não. História 1. A Porta Azul. Bom, eu nasci numa família bem rica. E lá era uma casa muito grande. E eu tinha o meu quarto próprio. E eu amava lá. Só que lá não tinha praticamente nenhuma regra. A única regra que tinha era: não vá na Porta Azul. Eu sempre obedecia porque era a única regra. Mas depois disso, eu fiquei com muito medo. Bom, nessa semana eu tava tendo prova, então eu tinha que estudar. E era bem prova de matemática. Bom, aí eu fiquei até a noite estudando. Só que eu fiquei estudando tanto que eu fiquei até as 3 horas da manhã estudando. Até que teve uma hora que eu vi a luzinha da Porta Azul abrindo e fechando. Aí eu fiquei curiosa. Bom, naquela época eu era muito curiosa, então eu queria ver qualquer coisa. Eu entrei. Quando eu entrei naquela portinha, eu vi uma menina. Ela tava chorando. Eu fiquei com muito medo, mas do nada veio uma coragem em cima de mim. Eu não sabia, não sei explicar como é que essa coragem veio, mas eu nem percebi e falei: oi, por que você tá chorando? Ela falou: me liberte, por favor, me ajude. E eu falei: mas como eu posso te ajudar? Ela falou assim: me liberte dessa casa. E eu falei: mas como assim? Ela falou assim: tire meu corpo, desenterre meu corpo. E eu falei: mas onde que tá seu corpo? Ela falou assim: tá aqui dentro. Por favor, me liberte. Bom, aí eu fui lá no meu quintal e peguei minha pazinha de inteira e comecei a cavar. Até que teve uma hora que eu vi o corpo de uma menina. E eu falei: essa é você? Ela falou: sim, muito obrigada por ter feito isso por mim. E pum, ela desapareceu. Só que do nada eu ouvi a voz dela. Ela falou: denuncie os seus pais. E eu falei: tá bom. E depois, no dia seguinte, eu denunciei eles. Aí, quando eles estavam indo para a polícia, eles falaram assim: por que você fez isso? Não era pra você ter feito isso. Por quê? Agora você vai sofrer as consequências. Só que daí, quando eles iam falar como eu ia sofrer, o carro de polícia foi embora. Bom, já que eu não tinha casa, eu comecei a ficar lá. Bom, porque já que eu tava no 9º ano, daqui a pouco eu posso ter minha própria casa. Mas enfim, continuando. Aí, eu tava estudando para a prova de português. E quando eu vi, a portinha tava abrindo e fechando da portinha azul. E eu falei: bom, deve ser a menina, né? Ela queria me agradecer. Eu fui lá e ela tava chorando de novo. Aí eu falei assim: por que você tá chorando de novo? Ela falou: você acha mesmo que eu tô chorando? Eu falei: tô. Ela falou assim: você foi muito burrinha de ter me libertado, né? Meu Deus, você nunca sabe do que eu sou, né? Aí eu falei: não, você é uma menina, né? E ela falou: eu entrei no corpo dessa menina. E aí, eu tô aqui. E graças a você, eu tô libertada. E agora, eu tô libertada. Olha que legal. Tudo culpa sua. Culpa não, né? História 2. A noite. A mãe de Lucy sempre contava história para ela dormir. Mas Lucy tinha muito medo. Bom, depois que a mãe dela saía, ela queria dormir. Só que a porta do guarda-roupa dela sempre abria e fechava. E quando ela olhava, ela via umas mãos pretas com 10 dedos finos. Até que teve um dia que ela tomou coragem e gritou. A mãe dela chegou correndo, tipo, voando. Ela pegou e abraçou a pequena Lucy. E a Lucy começou a chorar,
chorar, chorar, chorar no colo de sua mãe. Só que daí a Lucy ouviu a voz de sua mãe vindo do quarto dela falando: Meu amor, por que você tá chorando? Mas se a mãe dela estava no quarto dela o tempo inteiro, quem estava acariciando carinhosamente a cabeça de Lúcia? História 3. O quadro. Gustavo adorava colecionar coisas antigas. E ele adorava ir naquelas feirinhas que tinha aquelas coisas antigas, sabe? Tipo, por exemplo, aquelas poltronas, aqueles quadros e etc. E o quarto dele já estava cheio daqueles quadros antigos. Ele adorava, principalmente quadros. Até que teve um dia que ele foi naquelas feirinhas e viu um cara sentado vendendo um quadro de uma mulher. Essa mulher era muito viva. Ela parecia uma mulher de verdade. Ela parecia estar olhando profundamente nos olhos dele. Bom, não tinha muito valor antigo, mas ele ficou encantado com aquela pintura e decidiu pegá-la. Bom, o cara não pediu nenhum dinheiro emprestado. Ele só olhou a cara do Gustavo e olhou estranho para aquele quadro e saiu correndo. Gustavo achou meio estranho ter ganhado o quadro de graça, mas ao mesmo tempo legal, porque daí ele não ia precisar gastar o dinheiro dele. Bom, quando ele chegou na casa dele, ele pendurou bem no quarto dele, bem diretamente olhando para a cama, porque não tinha praticamente nenhum lugar. Aí quando chegou a noite, ele estava passando pelo quarto dele, e quando ele viu, tinha umas mãos no quadro. A mulher estava com mãos no quadro. Mas ele ficou pensando, ela tinha mãos? Mas ele falou, bom, ela devia ter mãos, porque não ia assim aparecer do nada na mão no quadro. E aí dormiu. No dia seguinte, o quadro estava no mesmo lugar, na mesma pose. Aí ele saiu pelo trabalho dele e voltou algumas horas depois, à noite. Quando ele chegou à noite, ele passou pelo quarto dele. E quando ele viu, o olho da mulher se mexeu. Ele olhou para o quadro e ficou espantado. E ele falou, bom, eu devo estar muito cansado. Deve ser ilusão minha. Ele pegou o remédio e tomou. Tava ficando muito estranho isso. Aí ele foi dormir. Quando ele acordou, o quadro estava diferente. A mulher não era mais a mesma. Ela parecia ser um espírito. Ela já estava velha, cheia de rugas e com um sorriso maligno. Ele ficou espantado. Ele falou, como assim? E do nada, pum! A mulher começou a sair do quadro. E a mão dela saiu do quadro. E quando ela pegou a canela do homem e começou a puxar para dentro do quadro. Gustavo desmaiou. Bom, aí no dia seguinte, a mulher estava vendendo aquele quadro. E quem estava dentro do quadro? O homem. Gostaram das histórias? Se sim, me siga para mais. Tchau!